Então, boa tarde a todos. Meu nome é Cesário Melo Franco. Eu sou filho do acadêmico Afonso Arino de Melo Franco, falecido em 15 de março agora de 2020. E a convite do meu querido amigo Rogério Tavares, eu vou dar um pequeno testemunho aqui informal meu a respeito do meu pai, tanto em meu nome quanto em nome dos meus irmãos Afrânio, Caio, Silvio e Afonso, e da minha mãe, falecida Beatriz Melo Franco. Meu pai foi escritor, diplomata, deputado federal, jornalista, comentarista político, mas acima de tudo para nós foi um pai, e um bom pai. Então aqui é uma oportunidade de contar um pouquinho sobre ele, sobre a vida dele. Meu pai nasceu em 11/11/30, um mês depois da Revolução de 30, que tanto mudou a face do Brasil. E ele, filho de um outro político, Afonso Arino de Melo Franco, que vem de toda uma família de políticos, tanto do lado do meu avô quanto do lado da minha avó, acabou tendo uma carreira pública e enveredando tanto pela diplomacia quanto pela política representativa. Como é que um filho fala do pai, né? É complicado porque a gente tem que aqui comentar o que ele foi. Então eu achei que seria interessante para vocês conhecerem o lado familiar dele, a vida que nós tivemos com ele e os bons momentos que nós passamos juntos e a carreira que ele fez e o legado que ele deixa. Então, para nós, eu, Afrânio, Caio, Silvio e Afonso, fica a ideia de um pai que foi muito cumpridor dos seus deveres de pai, quer dizer, proporcionou para a gente uma vida maravilhosa. Nós, como filhos de diplomata, tivemos a oportunidade de morar em vários países interessantes. Eu, por exemplo, sou nascido na Itália, tenho 2 irmãos nascidos no Brasil, Silvia e Caio. Depois meu irmão Afonso nasceu na Bélgica, meu irmão Afrânio nasceu na Áustria. Nós moramos em tantos países, quer dizer, e ele teve uma carreira muito feliz, muito bem sucedida. Tudo que ele fez com muita dedicação, muito engajamento. Acho que a carreira dele, os melhores momentos, assim, os mais empolgantes para ele, foram os que tinham grande atividade política. E aí então eu diria que ele foi muito feliz em Washington, onde ele era primeiro secretário e foi promovido a ministro, e aí ele foi ministro conselheiro na área política, na época que o Brasil era uma ditadura e que estava acontecendo nos Estados Unidos o impeachment do Richard Nixon, a investigação toda de Watergate. Então ali foi muito dinâmico para ele se divertiu muito, foi muito feliz, articulou muito o que ele gostava de fazer. Também acho que outro posto de destaque para ele foi a embaixada na Bolívia, porque os anos que ele passou lá tinha golpe de Estado quase 3, 4 vezes por ano, e ele muito agitado, né, muito articulado, então ele ajudava a proteger as pessoas que poderiam estar sofrendo com aquele movimento todo. Ele chegou a hospedar ex-presidente da República lá em casa, asilar mais que hospedar. Então ele ajudou eles a saírem de lá e virem para o Brasil. O Hernan Siles Soares, por exemplo, a esposa dele veio morar no Rio, ficou na casa do vovô, junto com o filho. O outro grande posto foi o Vaticano, porque ali ele, enfim, sendo um homem religioso e muito conhecedor da política da Igreja e da importância que a política da Igreja tem com a política do Brasil, então ele ali eu acho que foi a grande realização dele, porque ele era muito articulado, conhecia todo mundo. Eu mesmo fui testemunha. Houve um jantar quando eu estava lá visitando ele,
Ele convidou todos os cardeais, era uma mesa com dezenas de cardeais, e ele então tinha que fazer um discurso de agradecimento da presença deles todos, e ele sabia o nível de detalhe que ele sabia da vida de cada cardeal e da posição política do cardeal e das realizações e tudo. Foi uma coisa impressionante. Então ele brindou cada um como se fosse amigo da vida inteira, assim. Como escritor, ele fez Memórias Precoces, né? O Primo Canto ele escreveu, ele tinha nos anos 70, ele devia ter 50 anos, talvez 40 e tantos anos, ele já escreveu as primeiras memórias, Primo Canto, que é uma narrativa muito interessante. Ele escrevia sobre vida, sobre política e uma espécie de memória analítica assim, do momento do Brasil, do momento que ele viveu. Então é muito rico, porque como ele estava sempre engajado em coisas interessantes, a leitura é muito enriquecedora e dá um painel muito bom. Um dele muito interessante é A Tempestade no Altiplano, que fala da questão justamente da Bolívia, todos os golpes, essa coisa toda. Depois ele fez uma coisa que eu acho muito bonita, ele homenageou muito o pai dele, fazendo coletâneas dos melhores discursos, que eu acho que é uma grande homenagem, é você mostrar o que a pessoa realizou pela própria voz dela. Eu acho que assim, como escritor, ele ficou muito afeito a essa forma de linguagem. Depois, na área de jornalismo, ele foi um bom jornalista político. Eu me lembro dele, ele trabalhou na TV Manchete como comentarista internacional e era muito, muito agudo, sabia muita coisa. Na parte de política mesmo, política parlamentar, ele teve uma presença de destaque, porque ele foi deputado estadual na Assembleia Constituinte aqui do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Depois ele exigiu-se deputado federal e atuou por um tempo, e aí eu acho que com a questão da ditadura ele preferiu voltar à carreira diplomática, porque, claro, ele era um democrata e lutando por, né, ele era um democrata de esquerda, centro-esquerda, Partido Democrata Cristão, e depois aquilo para ele ficava difícil continuar num mandato parlamentar. Então nessa época nós fomos embora do Brasil e fomos morar na Suíça, foi em 66. Então na parte de carreira parlamentar, ele teve esses dois mandatos. Depois, em 74, quando ele se candidatou e tentou se eleger, mas aí ele estava numa situação delicada, porque ele era do governo e não podia concorrer, queria fazer oposição a certas questões do governo, mas ficava complicado para ele concorrer pelo MDB, ele acabou entrando pela Arena e aí não se elegeu. Muita gente não votou nele por uma questão mesmo política, em razão das posições que ele tinha antes e tudo, e ficou complicado para ele. E aí ele esperou até fazer uma última tentativa nos anos 90, acho que ele tentou se candidatar pelo PSB, mas aí foi uma eleição que não aconteceu. Então, na carreira política, ele teve esses problemas em função da ditadura e depois, em função de ter se afastado, até ter morado fora e tudo. Então, ele não conseguiu seguir a carreira parlamentar, mas eu sei que ele gostava muito, porque ele era uma pessoa que gostava da luta, do engajamento, e certamente isso fez falta para ele. Mas eu acho que ele compensou sendo jornalista político, escrevendo e como diplomata atuando, né, nos postos todos em que ele pôde atuar, sempre com muito brilho, e foi isso. Aí do lado pessoal nos proporcionou uma vida ótima. Aí falando como filho, assim, nós sempre tivemos uma vida familiar maravilhosa e temos memórias maravilhosas da nossa infância. Eu aqui estou fazendo uma seleção de fotos dele e achei fotos dele já com 19 anos, cantando,
Então ele tinha um vozeirão, cantava muito bem. E eu acho que meu gosto por música, que eu tenho desde pequeno, eu devo muito a ele, porque eu me lembro quando nós morávamos na Suíça, é, ele alugou um chalé lindo pra gente, sabe? Todo o dinheiro que ele tinha, ele gastou na nossa felicidade. Então, a pouca renda que ele tinha assim disponível de um aluguelzinho no Brasil, ele juntou tudo e alugou um chalé de madeira pra gente, grande, com parque, sabe? Então a gente recebia muito brasileiro lá em casa. E quando a gente recebia essas pessoas, meu pai, depois de jantar, ele ia lá para a sala, pegava o violão e eles ficavam todos cantando. E era a época que o Chico Buarque estava acontecendo, então ele cantava aquelas músicas, a Rita, Pedro Pedreira, Não Chore Índia Não. Então, a gente ouvindo aquilo, a gente ficava fascinado, além do que, porque ele tinha uma voz maravilhosa. E depois, ele já aqui aposentado, ou numa dessas interregnos de carreira dele, mas eu acho que talvez já aposentado, ele se juntou com várias pessoas e com o Augusto Boal, fez um grupo de intelectuais, artistas e pessoas amigas, e fez um grupo chamado O Chuveiro Iluminado. E, então, que era o seguinte, ele pegou várias canções da música popular brasileira, juntou uma com a outra e transformou aquilo como se fosse o arco de uma vida de amor. Então, a primeira canção seria a canção do cara que conhece a mulher, depois a segunda canção é o primeiro beijo, aí a terceira é o amor, e por aí vai, o casamento, enfim. Todo o ciclo de uma vida amorosa. Então eles cantavam essas canções e foi tanto sucesso que eu me lembro que eles foram até cantar em Paris. Meu tio conta que meu tio, que era amigo dele quando criança, que é meu amigo hoje, tio Dedé, conta que eles iam muito para festinhas, e aí todo mundo tocava violão quando eles eram garotos, e tinha um sujeito que era o cantor mais famoso lá, mas só que ele só cantava as mesmas canções, ninguém mais aguentava. Então teve um dia que meu pai, muito polidamente, interrompeu, né, o salão cheio de gente e falou: vocês contariam, eu poderia cantar uma música para vocês? Porque aí todo mundo ficou meio assim surpreso, né, porque só aquele outro sujeito cantava. E aí ele foi lá e cantou, e foi um sucesso arrebatador, porque ele cantou uma música muito engraçada, inclusive, que chama Seu Libório. Então é assim: Seu Libório tem 3 vizinhas. É uma espécie, eu acho que é uma história de um cafetão, não tem? É um samba bem irreverente e ele ficou conhecido por essa canção. Mas é isso, ele gostava muito de música. Eu, pessoalmente, devo muito a ele pelo aspecto da literatura, quer dizer, também, não só pela música, mas pela literatura. Os primeiros livros marcantes que eu li eram muito por causa das recomendações que ele me fez. Albert Camus, Herbert Marcuse, livros brasileiros mesmo. É isso, acho que é um testemunho aqui. Eu vou deixar meus irmãos falarem. A gente gravou um Zoom, né, que se diz. A gente gravou um Zoom, todo mundo conversando e lembrando algumas coisas. E vou colocar umas fotos também. Pronto, tá gravando. Oh! Simbora! Quem quer falar primeiro, asneira? Fala você, que é para estimular o resto. Já que é para a Academia Mineira de Letras, vamos começar lembrando que a gente foi com ele. Ele fez questão do carro. Foi 2012. Ele estava com 82 anos, então. E aí nós fomos para a Academia Mineira de Letras, passamos para pegar o Caio em Itaipava e fomos para Belo Horizonte, lembra? E ele fez questão de... E foi um risco altíssimo para chegar lá. Porque ele não via direito, aí tinha aquela linha pontilhada, ele alinhava o carro no meio da linha, para ele poder ver bem. Sendo que ele era o único imortal, não? No oposto que se virasse, lembra? Acho que tem até foto disso. Um pouco na estrada, e aí teve uma hora que o Caio estava no banco da frente, e a gente perguntou, aí ele falou: Caio, passa para o banco de trás, aí Cesário vem na frente, esse é o banco da morte. Lembra? E se bate é o cara que vai morrer, é o cara que está do lado do motorista. Né? O motorista sempre se safa, né?
joga o carro na Não. árvore com o lado direito. Não estava Foi muito interessado em passar a direção, não. a direção Eles- para ninguém, tá lembrado? Foi Nós fomos foi uma gritando. tortura. Questão dele dirigir. E fomos gritando daqui até Belo Horizonte, né? Pelas Tem barbearias. fotos, César, tem De fotos que academia. consegue até achar. Tem fotos da gente, do Caio fazendo careta de medo dentro do carro e tudo. Tem sim. Eu vou descobrir as notei. fotos dessa viagem. Você vai poder enriquecer, inclusive, esse vídeo aí. Então, Essas férias que a gente fazia, para mim, eram as coisas mais mágicas da nossa passagem de infância, eram as férias de verão, indo para a Espanha e para Portugal. Cara, eu me lembro perfeitamente. Eu também. Portugal. Eu me lembro de uns Lindas. campos de trigo, da gente passando por uns campos de trigo, E- e eles faziam a moação com os bois e eles batendo o trigo no chão. Eu me lembro disso como se fosse ontem, assim. Tenho Eu também sonhos com lembro. essas passagens. Era mágico. lembram mais da época da Suíça, assim, alguma coisa especial? Lembro da gente comer durante 3 anos sobremesas de maçã, porque na Suíça o que tinha de árvore de maçã não está No no quintal. gibi, então É. mamãe, coitadinha, até como forma de não jogar fora toda a produção caseira, de fazer economias e não só, tudo era sobremesas múltiplas o ano todo de maçãs. Vocês estão lembrados disso? Tem Eu tô toda lembrada razão. do- É porque no porão da casa, não sei se você lembra, quando você descia no porão, tinha um estoque gigantesco de maçãs. Elas ficavam lá embaixo. Isso eu já nem lembrava. Isso eu já nem lembrava. Acho que não dá para não saber a língua. Uma coisa que você pode botar como pano de fundo é que essa vida de filhos de diplomata foi uma coisa que foi fundamental para a nossa formação. Formação. Isso. Tudo Tô doido, graças à carreira de papai, à personalidade de papai, né? aos traços de papai. eu acho que Que mais isso dessa vivência, a oportunidade de ter tido essa vivência, até do que pelas nossas questões familiares, assim, tal. Eu acho que isso me marcou Sem mais dúvida. do que ser da família que nós somos, por exemplo. Sabe? Ele era uma porta-bandeira do Brasil e da religiosidade, digamos, do número e da, digamos assim, da fé católica brasileira. Representou maravilhosamente. Acho que não tinha concorrência, era assim, hors concours, o que ele fazia de recepções por semana, não estou te falando por mês, não, assim, por semana, para cardeais. O alto poder do clero estava reunido 2, 3 vezes por semana nas salas, nos salões do Palazzo Caetani, papai fazendo política, religião e diplomacia, tudo ao mesmo tempo, com elevadíssima qualidade sabe, e sendo muito respeitado por isso. Não sei. Uma coisa que me marcou muito, que eu me lembro perfeitamente, que eu acho que evoca o lado de jornalismo do pai, era de que eu assistia com ele quase toda noite. Eu ficava fixado nos telejornais, de ver a cobertura ou de Watergate ou a cobertura de Vietnã. Ai, que delícia, irmão! O Walter Cronkite terminando a semana, ele sempre falava assim: "This is Walter Cronkite, CBS News, good night", depois das baixas da semana. Teve muita coisa na Bolívia também, no setor político. Né? Para ele, do ponto de vista de carreira, do ponto de vista político, aí já não, sabe, moral e espiritual, mas político, não houve nenhuma outra embaixada que batesse a Bolívia. Acho que foi. E ele abrigou muita gente, né, na embaixada nessa ocasião. A família Bloch. Phyllis Soares, o presidente.
A esposa dele, né? A esposa e o filho. Exatamente. Foi o primeiro diplomata brasileiro, depois dos regimes militares, ou durante, porque ele foi durante o governo Figueiredo. Ele foi o primeiro diplomata nessa fase da política brasileira a asilar, e ainda mais asilar uma esposa de um diplomata, de um chefe de Estado socialista, que era o caso do Suassy, né? E o pai teve que... Eu me lembro do pai comentar isso, que ele teve que assumir isso por conta própria. Agora estou lembrando uma coisa engraçada do pai com o Caio. Que foi? Foi até porque o pai estava emocionado, porque o vovô tinha morrido. Ele estava voltando do cemitério. Eu não estava. Do vovô. E o Caio estava num outro carro na frente. Você lembra, Caio? Você tinha um carro prateado. Sei lá, era talvez. Uma picape? Não, era Não, picape. eu tinha uma Paraty prateada. Eu sei que a gente entrando na casa do pai, ali naquela pracinha para parar os carros, aí para o carro e o pai, para brincar com o Caio, ficou chamando: sai daí, bundão, sai daí, bundão. Foi lá no oitavo. Saiu do carro igual do Caio uma mulher que tinha fama por ter uma bunda grande. Eu sei quem é, inclusive. Catão, não sei se a gente pode falar. A mulher do Chico. Então, ele que nunca dava gafe, né? Porque o pai era o perfeito diplomata, né? Quando ele dá uma escorregada, era aquela explosão nuclear, né? Então, essa foi uma... Até porque depois eu acho que ele teve que subir no elevador com a dita cuja, né? Mas teve uma outra que foi muito boa também. Eu lembro das gafes da mãe. Nossa mãe que dava altas gafes nas mesas de que delícia, mamãe. Isso, Afonsinho. Ela: Afonsinho, para de me cutucar debaixo da mesa. E qual é a outra que você ia contar de papai? Outra gafe? Não, teve uma outra gafe que foi assim, uma mulher tinha sido largada pelo marido e casado com outra mulher. Era um cara importante da política. Estava numa festa na casa da Vivi Nabuco, eu acho. E aí todo mundo com coquetel, conversando, aquela confusão. E estava a mulher abandonada. E o pai chega e cumprimenta ela, chamando ela pelo nome da nova mulher do cara. Aí parece que a Vivi Nabuco passou do lado dele e falou assim: aguenta firme. Muito assim da minha curiosidade pelas coisas, como, né, foram do pai, menos de leitura e mais de vivências de vida mesmo. Ele sempre nos levou sempre aos museus no mundo inteiro. Eu me lembro muito de todos os museus que o pai nos levava, numa idade que normalmente meus amigos aqui no Brasil a gente não era, né? Talvez era uma coincidência da oportunidade, mas também de um gosto que a gente adquiriu do pai. Quem lembra do papai terminar jantares em Washington, em Maryland, terminar jantares no escritorinho dele, tomando vinho com todos os convidados e puxando música até de madrugada. Qual era o prato preferido dele? De comida? Tutu de feijão. Acho que nada bate tutu de feijão. Ele de velhinho, a maior, digamos, a maior glória semanal de comida. Ainda ontem eu estava falando para o Ranieri, ele teve apetite até o fim, sabia? Papai teve apetite até o fim. Amém. Tchau, bye bye. Beijos para todos. Beijo. Tchau. Tchau. Bye bye. Adorei.
a Praça Afonso Arinos? É isso aqui, né? Cadê a placa? Como assim? Cadê a placa? Tiraram. Tiraram. Era aqui onde está esse prédio. Ali, ó. Você tá filmando porque tá muito engraçado. Vai, cuidado que tá escorregando aí. Ah, essa é a placa Curitiba. Ah, olha. Tá aqui, ó. Olha o mano amargou e sofreu. Tá em todas as tardinhas, carregando seu lulu. Ninguém sabe o que elas fazem, porém todo mundo diz. Que o seu de fora é quem manda, como de fora feliz. Usam todas o seu ouro e lhe deu coronel. Já preso